Fala família, como é que vocês estão? Mais uma sexta, como é que foi a semana de vocês? Tranquilo? Então, cultão agora, coisa boa, qualidade, vem com a gente, manda pra aquele teu amigo, manda pra geral. Tem ali, acho que canto inferior à direita, tem aquela setinha ali, compartilhar. Lá no Instagram também tem as redes sociais da UAI. Então já começa esse culto mandando pra geral. Vem com a gente. Cara, hoje a gente vai ter uma mensagem sensacional, mas aguarda aí. Vamos começar com um versículo. Salmo 56, versículo 3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Talvez você esteja chegando nesse culto preocupado, com medo, em relação aos seus estudos, à sua vida, sua família, alguém passando por dificuldade. Mas nós somos ensinados por Deus a confiar nele porque a gente conhece que ele é especialista em cuidar da gente. Então que seja mais um culto onde Deus seja glorificado, onde nós possamos servir a Deus. Ah, Luan, nós que vamos servir a Deus? E eu não vou receber nada de Deus? Recebe, Ele é bom, Ele é gracioso, então a gente recebe por graça e a gente pode aprender com uma palavra sensacional. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Luan, quem que vai falar hoje? Quem vai falar hoje é o Guilherme Pinheiro, mais conhecido como Carioca. Ah, Luan, eu acho que eu já ouvi ele de algum lugar. Provavelmente você já foi num dos nossos acampamentos e o JV esteve lá, trazendo animação, trazendo recreação, trazendo aquela ginastiquinha que todo mundo gosta, que saudade de um acampamento, hein, minha filha? Então, o Gui vai trazer uma mensagem hoje e ele já nos abençoou em acampamento, seja com as programações, seja com a recreação, seja com mensagens também. Eu mesmo me lembro de uma mensagem muito impactante que o Guilherme trouxe para nós no acampamento, que acabou em algum momento abordando questões pessoais da família dele. Só quem tava lá que vai saber, meu amigo. Não foi, perdeu aquela, mas hoje tem mais para você ver e rever quantas vezes você quiser. Então seja bem-vindo, Guilherme, chega com tudo e vamos para mais um culto confiando em Deus porque Ele é bom. Vamos orar? Paizinho, muito obrigado pela nossa semana, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor prepare um momento especial de culto para nós agora, um momento de louvor, uma palavra, e que o Senhor seja o centro desse culto, assim como o Senhor seja o centro da nossa vida. Que nossa vida seja para te agradecer, porque a gente é muito, muito, muito grato pelo que o Senhor fez e faz por nós e principalmente por quem o Senhor é, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não desiste da gente. A gente dá motivo, mas o Senhor não desiste. Muito obrigado, Paizinho. A gente te ama muito, mas a gente sabe também que o Senhor nos ama infinitamente mais. No nome de Jesus, amém. É isso, galera. Mais um culto, vamos que vamos. Vem. Seja bem-vindo a mais um culto da UAI. Que você possa louvar com a gente nessa noite. Tudo aqui é para a glória de Deus. Então em casa, aumente o volume da sua caixa de som, empurra o sofá para o lado, chama a tua família e louva com a gente. Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando eu olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Havia outro na fornalha, andando junto a mim. Havia outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso eu ser lembrado, como fui liberto em ti. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há outro na fornalha, sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei e persistirei. Sigo em frente ao mundo, eu não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso eu ser lembrado, como fui liberto em ti.
que vence a morte, é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, oh, oh, oh. 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 Eu vejo a tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, sua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, o que é e pra sempre será. Mesmo que eu não saiba o que virá, sei que a tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso eu ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Eu vejo a tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, sua presença está aqui. Eu sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Há outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso eu ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer
teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Pois quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Hoje eu quero conversar com você que tem visto surgir de dentro do seu coração a seguinte questão: se Deus nos ama e Ele é Deus, por que é que Ele não impede que coisas ruins aconteçam? Se Deus é Deus e Ele nos ama, por que é que Ele não interfere logo na história e resolve todo esse problema? Por que é que Deus não evita o mal? Eu quero conversar com você que tem visto borbulhar de dentro da sua alma essa questão. E eu quero olhar para o Evangelho, especialmente para um episódio do Evangelho de João, que parece nos ajudar a lidar com esse dilema que surge dentro de nós, porque realmente é um dilema que surge. Nos últimos dias eu tenho convivido com o silêncio de uma humanidade enlutada. No Brasil, nós passamos a marca de 300 mil mortos pelo coronavírus. E lidar com esse silêncio, conviver com essa angústia, não é simples, não é fácil. Mas eu realmente acredito que esse episódio, para o qual eu te convido a entrar junto comigo, parece nos ajudar. Eu estou falando da ressurreição de Lázaro. Eu estou no capítulo 11 do Evangelho de João. Basicamente, a história você já conhece. Jesus é amigo de Lázaro. Lázaro fica doente, Jesus fica sabendo disso, vai até Lázaro, ressuscita Lázaro. Essa é a história. Mas existem alguns momentos dentro desse episódio, algumas cenas dentro dessa narrativa, que contém dentro de si segredos espirituais. Segredos espirituais que, quando colocados lado a lado, que quando encaixados, parecem construir para nós uma nova perspectiva, um novo olhar,
uma nova maneira de interpretar essa realidade, esse dilema pelo qual nós estamos passando, essa questão que borbulha de dentro da nossa alma e nos cansa e nos desgasta. Sim, eu acredito que quando nós pegarmos cada um dos segredos espirituais por trás de cada uma das 5 cenas, desses 5 momentos que eu quero destacar junto com você hoje nesse episódio da ressurreição de Lázaro, a gente tem diante de nós palavra de Deus para passar por essa crise, para enxergar essa realidade tal como ela está. Bom, os 5 momentos são os seguintes. O primeiro é quando Jesus fica sabendo que Lázaro, um amigo a quem ele ama, fica doente. No capítulo 11 de João, nos primeiros versículos, especialmente no versículo 3, as irmãs de Lázaro mandam dizer isso para Jesus. E Jesus, que está com os seus discípulos, olha para essa notícia, olha para essa questão, e ele diz que essa doença não vai acabar em morte. Ele diz que é uma doença para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E o Evangelho de João, mais uma vez, afirma que Jesus realmente amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro. Bom, o que essa primeira cena, esse primeiro momento parece colocar diante de nós, o segredo espiritual dentro dessa primeira cena é que ser amigo de Jesus não significa que nós não enfrentaremos dificuldades. Ser amado por Jesus não nos imuniza do sofrimento. Caminhar com Jesus não é um sinônimo de problemas resolvidos. E eu digo isso para você porque, como igreja evangélica, nós muitas vezes aprendemos que seguir a Jesus é seguir a um mestre quase que mágico, que tem o poder de resolver os nossos problemas e fazer com que a nossa vida seja uma circunstância perfeita e ideal. Bom, não é o que está acontecendo aqui, pelo menos nessa passagem. Lázaro, amigo amado de Jesus, fica doente. Realmente, a fé em Jesus parece não nos imunizar do sofrimento e das aflições. Inclusive, é no Evangelho de João que Jesus vai dizer que no mundo nós teremos aflições. E a nossa expectativa de caminhar com um Deus resolvedor de problemas faz com que nós leiamos esse texto na expectativa de que ele termine dizendo: no mundo vocês terão aflições, mas fica tranquilo que eu vou resolver cada uma delas. Mas não é assim que o texto é construído. Na verdade, o texto diz que no mundo nós teremos aflições, mas que Jesus as venceu. Jesus não é um resolvedor de problemas, meu irmão, minha irmã. Jesus é o redentor da humanidade. E entre essas duas perspectivas, por meio das quais nós enxergamos Jesus, existe um abismo. Jesus não veio para resolver os seus problemas. Jesus não veio aqui, Jesus não se apresentou a você e a mim para fazer com que a nossa vida seja mais confortável. O que o Evangelho de João está dizendo é que Jesus veio para nos dar vida. Isso é completamente diferente de Jesus resolver os nossos problemas. Ainda que essas duas coisas se conectem, e é o que a gente vai ver ao longo dessa caminhada dentro desse texto. Existe outro segredo espiritual aqui. Além da gente aprender que a fé não nos imuniza do sofrimento, a gente parece estar diante de um Jesus que usa óculos diferentes dos nossos no que diz respeito a lidar com o sofrimento, com aquilo que acontece para além da nossa vontade, com aquilo que se põe diante de nós e não é agradável. Jesus está lidando com a doença de um grande amigo e o óculos que ele veste para enxergar essa situação parece ser diferente do óculos dos seus discípulos, da família do seu amigo, parece ser um óculos diferente daqueles que eu e você estamos acostumados a usar, porque o que Jesus diz no versículo 6, na verdade, no versículo 4, é que essa doença de Lázaro, ela não acabaria em morte. Era uma doença que serviria de meio para glorificar a Deus, glorificando o Filho de Deus, Jesus. Enquanto
A família de Lázaro viu naquela doença um perigo, uma ameaça iminente. Jesus enxergou naquela doença uma chance, uma oportunidade para que por meio daquela doença Deus fosse glorificado, algo de bom acontecesse. Mas além de dizer isso, além de colocar diante de nós esse segredo espiritual, essa nova maneira de lidar com o sofrimento, esse novo óculos por meio do qual nós enxergamos a aflição, é importante frisar que nós aqui nesse texto não temos base suficiente para dizer que Deus enviou uma doença para Lázaro. Deus enviou uma doença para Lázaro para que por meio dessa doença Deus fosse glorificado. A gente não tem essa informação nesse texto. Nós não podemos afirmar que Deus enviou uma doença. A única coisa que Deus envia, a única coisa que Deus coloca em Jesus aqui nesse episódio é um propósito. Deus coloca um propósito nessa doença, mas Deus não colocou uma doença porque Ele tinha um propósito. O que eu estou te dizendo é que Deus, no seu coração, não tinha um propósito por causa do qual Ele enviou uma doença. Deus não manda uma doença para Lázaro porque Ele tem um propósito. Deus manda um propósito porque Lázaro tem uma doença. Deus não é esse alguém que olha para a humanidade e diz: eu tenho o propósito de glorificar a mim mesmo, então coronavírus. Eu tenho o propósito de glorificar o meu filho, então Segunda Guerra Mundial. Eu tenho o propósito de glorificar o meu filho, então vocês vão passar por essa crise política pela qual vocês estão passando. Não, parece que os olhos de Jesus não enxergam e não narram a vida e a história dessa maneira. Deus não envia uma doença para Lázaro porque Ele tem um propósito. Deus envia um propósito porque Lázaro tem uma doença. Não é um significado que está antes do sofrimento, mas é uma ressignificação do sofrimento. Deus olha para o sofrimento, Jesus olha para o sofrimento e diz: o que é que eu posso fazer com isso? E se Deus não é esse resolvedor de problemas, e também não é esse que envia males porque tem propósitos, é impossível nós nos esquecermos de Romanos capítulo 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E que propósito? Serem formados à imagem de Jesus. Jesus é a imagem visível do Deus invisível, diz a carta aos Colossenses, assim como também diz a carta dos Hebreus, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Você quer ver como é que Deus participa da história? Olhe para a maneira como Jesus participa da história, porque de fato, a maneira como cremos que Deus participa da história vai afetar a nossa movimentação dentro da história. Se nós achamos que Deus é esse alguém que tem propósitos, e por causa desses propósitos machuca a humanidade, na verdade nós talvez estamos correndo risco de nos relacionar com um Deus diferente do Deus a quem Jesus nos ensinou a chamar de Pai. O Deus a quem Jesus nos ensinou a chamar de Pai é o Redentor da humanidade, não é um resolvedor de problemas, e é alguém que envia propósitos, não alguém que envia doenças. Não que Ele não possa fazer isso, mas isso não diz respeito ao caráter de Deus que nós conhecemos em Jesus. Jesus é o Redentor da humanidade. E eu citei esse texto de Romanos, capítulo 8, para que nós entendamos que Jesus, que Deus, não está fazendo com que todas as coisas deem certo, porque Ele nos ama ou porque nós o amamos. Na verdade, Jesus está fazendo até com que as coisas que deram errado sejam ressignificadas, para que através delas nós encontremos o nosso propósito de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Deus não é aquele que está trabalhando na história para que tudo dê certo e nada dê errado na nossa vida. Deus é aquele que está trabalhando na história para que até quando as coisas aconteçam de um jeito que a gente acha que foi do jeito errado, nisso a gente seja formado à imagem de Jesus. Olha só quantos segredos espirituais nós encontramos nessa cena
de Jesus, Filho de Deus, convivendo com a doença de um grande amigo. A segunda cena para a qual eu chamo a sua atenção é a decisão de Jesus de esperar 2 dias até se mover em direção a Lázaro. É isso que nós vemos aqui no versículo 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E o que esse momento desse episódio da ressurreição de Lázaro coloca diante de nós é a percepção espiritual, que também é um segredo espiritual, que traz à tona a nossa dificuldade em lidar com o tempo de Deus. O tempo de Deus parece ser diferente do tempo no qual a humanidade ainda está vivendo. São tempos distintos. Como é que Jesus pode esperar 2 dias se o amigo dele está morrendo? O nosso imediatismo faz com que isso seja inadmissível. Como assim? Seu amigo está morrendo e você vai esperar? Eu lembro que no ano passado, o pai do meu melhor amigo faleceu. Você o conhece. Eu não acreditei quando eu ouvi que isso aconteceu. Como assim? O pai do Israel morreu. A primeira coisa que eu fiz foi sair de casa. Foi botar uma roupa e vir para o Rio de Janeiro. Imediatamente eu fiz isso. E talvez você me compare com Jesus e diga, era isso que Jesus devia ter feito, mas não cometa esse erro. Porque eu não poderia chegar no Rio de Janeiro e ressuscitar o pai do meu melhor amigo. Porque os óculos com os quais eu enxerguei essa morte eram diferentes dos óculos por meio dos quais Jesus enxergou essa morte. Então, o meu imediatismo, ele é explicado pelos óculos que eu estava vestindo naquele momento. Assim como a decisão de Jesus em esperar 2 dias para ir até Lázaro também é explicada pelos óculos que ele estava vestindo. Jesus veste os óculos da ressurreição. E é por isso que o tempo de Deus é diferente do nosso. Porque nós estamos nos perguntando, quando é que isso tudo vai acabar? Estamos presos no tempo, vivendo a angústia e a aflição silenciosa desse luto. E ainda que Jesus esteja vivendo esse luto também, ele enxerga tudo isso como quem sabe que a morte já foi vencida. Jesus é aquele que venceu a morte. E é por isso que os óculos com os quais ele se veste diante de uma morte são diferentes dos nossos. Que de frente para o nosso imediatismo, nós possamos decidir vestir outros óculos e começar a treinar o nosso olhar para enxergar a vida a partir de uma outra perspectiva. Porque senão a angústia dessa morte vai nos matar, mesmo que a morte já tenha sido vencida. Como é que você tem enxergado a morte ao seu redor? E aí nós vamos então para a terceira cena. A primeira cena, quando Jesus sabe que Lázaro ficou doente. A segunda cena, quando Jesus decide esperar, trazendo à tona uma inteligência espiritual que nós vemos muito presente nos Salmos, por exemplo. Davi era alguém que aprendeu a esperar. Quantas não são as vezes, quantas não foram as vezes que Davi olhou para Deus e disse, Senhor, venha depressa. E assim ele começa o seu salmo, mas no final ele diz, no Senhor esperarei, força minha, minha fortaleza. Nós precisamos, à semelhança dos nossos ancestrais, antepassados espirituais, aprender a esperar. E só aprende a esperar quem aprende a enxergar a vida com os
óculos de Jesus. Porque sem os óculos de Jesus, meu irmão, a vida é realmente uma tragédia. A vida é realmente um caos. A vida é realmente impossível e a vida é, como disse o pensador, algo em que eu ponho o meu dedo, passo a língua no meu dedo e sinto gosto de nada. A vida realmente é amarga para quem a enxerga sem os óculos que Jesus nos deu. E a terceira cena é muito misteriosa. No versículo 11, Jesus diz: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Jesus é informado da doença de Lázaro. As irmãs de Lázaro mandam avisar que ele ficou doente e Jesus fica sabendo. Mas quando Lázaro morre, ninguém informa Jesus. Misteriosamente ele fica sabendo daquele fato. Parece haver aí também um segredo espiritual. Parece que nós não estamos falando com qualquer pessoa. Parece realmente que diante da morte Jesus não é alguém como nós, ainda que tenha morrido. Jesus olha para a morte de Lázaro com os óculos da ressurreição e o que ele enxerga é que Lázaro não morreu, Lázaro está dormindo. E ele vai lá para acordá-lo. Os discípulos de Jesus não entendem. Como assim Lázaro morreu? Ué, se ele morreu, ele está bem. Agora ele vai descansar da doença que ele estava passando. Conseguiu dormir, que bom. Graças a Deus. Jesus dá um passo para trás, tira o óculos e fala: amigão, Lázaro morreu. Mas foi até bom que ele tenha morrido. Olha que doideira o que Jesus está falando. Foi até bom que a gente esteja aqui agora, porque aí quando vocês chegarem lá, vocês vão crer de uma maneira que vocês não estavam acostumados a crer. Então, mais uma vez, o segredo espiritual que essa terceira cena coloca diante de nós é que os óculos que Jesus usa são óculos da ressurreição. Lázaro morre, mas Jesus diz que ele dormiu. Ele não diz que Lázaro morreu, ele diz que Lázaro dormiu, e o motivo disso são os óculos com os quais ele está vestido. E dessa terceira cena nós caminhamos para uma quarta, que é quando Jesus chega até Betânia, a cidade onde Lázaro e suas irmãs moravam. E quando chega em Betânia, Jesus ouve das irmãs de Lázaro a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. É isso que Marta diz no versículo 21. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É isso que Maria diz no versículo 32. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E é isso que o povo de Betânia diz no versículo 37. Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Mas não é apenas Maria, não é apenas Marta e nem o povo de Betânia que está fazendo essa pergunta. Na verdade, hoje mesmo, toda a humanidade pergunta: se Deus estivesse aqui, será que Ele poderia ter impedido o sofrimento? A humanidade inteira questiona: Deus, por que é que você não chega logo? Por que é que você ainda não veio? Por que é que você ainda não chegou? Por que é que você ainda não se locomoveu do lugar onde você estava e veio aqui habitar o sofrimento de um povo enlutado? Cadê você nessa história? Onde está Deus? Eu não consigo conviver mais com essa questão que surge do profundo da minha alma, dos recônditos do meu coração. Onde está Deus? Jesus ouve essa pergunta. Jesus ouve através de Marta, Maria e do povo de Betânia essa questão que ainda ecoa no coração de nós, seres humanos, que ainda não aprendemos a lidar com o tempo de Deus da mesma maneira que o próprio Deus está lidando aqui. E quando fazem essa pergunta, recebem uma resposta. São perguntas iguais, mas pessoas diferentes. Ou seja, essa questão, ela brota no nosso coração, ela se desenrola no nosso ser de maneiras distintas. E é por isso que Jesus responde a cada uma delas de maneiras diferentes. Marta diz isso: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E o que é que Jesus diz para Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está dizendo
para a humanidade inteira, enquanto diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Marta também não consegue lidar com esse dilema que coloca lado a lado a bondade de Deus e o seu poder, a soberania de Deus e o seu amor. Marta também não consegue lidar com essa questão que eu e você temos lidado hoje diante de tantas mortes. E a essa questão, Jesus faz uma afirmação dizendo: eu sou a ressurreição. A ressurreição de Jesus, a ressurreição, ela responde e resolve a esse dilema, porque se Jesus ressuscitou, nós vemos nisso que Ele é soberano, inclusive sobre a morte. Então, se Jesus é soberano sobre a morte, quando alguém morre, esse não é mais o fim dessa pessoa. Porque em Jesus há ressurreição. Jesus matou a morte, trabalhou contra ela. A morte foi vencida. Todos os nossos sofrimentos são sensações de morte. A depressão é uma sensação de não vida. É uma sensação de morte. O pânico é uma sensação iminente de morte. Você sente que vai morrer. A tristeza é olhar para a vida e não ter vontade de viver. Puxa vida, um desânimo. A angústia, um sentimento de desamparo. Tudo isso, todas essas experiências parecem colocar a morte diante de nós. O sofrimento acontece quando acontecem eventos que parecem colocar a morte de maneira mais próxima. Parece que a morte se aproxima, mas se a morte não é mais um problema, se Jesus é a ressurreição, será que nisso nós não temos esperança? Se Jesus venceu a morte, se Ele é a ressurreição e a vida, será que nisso nós não temos um óculos a partir do qual nós podemos reinterpretar a realidade e enxergar a morte andando para trás e a vida amanhecendo para sempre? Jesus parece responder a Marta. Parece colocar diante de Marta uma realidade por causa da qual nós conseguimos lidar com esse dilema de Deus ser soberano e amoroso ao mesmo tempo. Mas não é só Marta que faz essa pergunta, que faz essa afirmação: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria também faz. E o que é que Jesus faz quando Maria faz essa afirmação? Bom, Ele vai até o túmulo de Lázaro, até o sepulcro. E o texto diz que Ele está profundamente comovido. O texto diz, no original, que as entranhas de Jesus estão mexidas. Jesus chora. Não nos basta, diante desse dilema, apenas crer na ressurreição. Nós precisamos de alguém conosco enquanto a ressurreição não acontece. Jesus é esse alguém. É esse alguém que se coloca ao nosso lado e chora. É esse alguém que se comove profundamente com a morte, ainda que saiba que vai vencê-la, que já venceu. Não é alguém que apenas nos dá uma resposta. Não é alguém que planta em nós uma doutrina apenas. É alguém que se coloca ao nosso lado para que a ressurreição não seja apenas uma ideia, mas se transforme numa esperança, até a qual nós caminhamos lado a lado com esse Deus que é chamado de Emanuel, Jesus, o Deus conosco, um Deus que chora, um Deus que sofre, um Deus que se deixa ferir,
um Deus que coloca diante do ser humano de braços abertos toda a sua vulnerabilidade, toda a sua fragilidade. Nunca se viu na história das religiões um Deus fraco. Mas é justamente na história das religiões que nós vemos um Deus fraco vencer o último inimigo, o chefão, o pior, a morte. Jesus, um Deus que chora, vence aquilo por causa do que toda a humanidade está chorando. O Deus que chora vence o motivo do nosso choro. O Deus que chora venceu a morte. E Ele está do nosso lado, para que a ressurreição não seja apenas algo que nós vamos vivenciar, mas para que nós vivamos uma constante ressurreição. Para que a ressurreição seja o chão no qual nós andamos. Para que a ressurreição seja uma fonte de água viva a jorrar do nosso interior. E onde borbulhava o questionamento: como é que Deus pode ser amoroso e soberano se Ele não resolve tudo isso? Agora borbulha dentro de nós a convicção de que Ele ressuscitou, venceu a morte, e nós estamos caminhando em direção ao reino onde há vida e abundância, e enquanto nós caminhamos, nós avistamos a morte, e a morte está andando para trás. A morte está dando passos largos para trás, até que ela não mais exista e a vida seja tão viva como no princípio. É isso que nós aprendemos nessa quarta cena. Então, a primeira cena, Lázaro fica doente, Jesus fica sabendo. A segunda cena, a decisão de Jesus de esperar para ir até Betânia. A terceira cena, o olhar de Jesus sobre a morte de Lázaro. Ele diz que Lázaro está dormindo. A quarta cena, o povo de Betânia, as irmãs de Lázaro dizendo: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E a quinta cena, e última, a ressurreição de Lázaro. Bom, são vários os segredos espirituais aqui, até aqui. E o que acontece agora é que Jesus ressuscita Lázaro. Ele se coloca diante do sepulcro e ele diz: Lázaro, vem para fora. E você sabe, Jesus precisou dizer Lázaro, porque se ele olhasse para o sepulcro e dissesse apenas vem para fora, todo mundo que estava no sepulcro se levantaria, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Então ele precisou especificar e dizer Lázaro. Mas isso não era apenas uma especificação de quem queria selecionar aquele que sairia do túmulo. Esse também é um nome que surge do coração de um amigo. Lázaro. Lázaro. Amigos. Jesus é alguém que quer ser amigo. Jesus é aquele que olha para a humanidade e quer caminhar com ela numa condição de amizade. Talvez você esteja vendo esse vídeo, participando dessa palavra, e você seja apenas um membro da religião evangélica. Não é porque você é um membro da religião evangélica que você necessariamente é um amigo de Jesus. São duas coisas diferentes. Podem ser até complementares, mas são duas coisas diferentes. A pergunta que eu tenho para te fazer é: você é realmente amigo de Jesus ou você só faz parte de uma organização religiosa na qual o nome de Jesus é pronunciado? Jesus quer ser seu amigo. Jesus quer ser o seu amigo que habita com você esse lugar de angústia, que habita com você esse lugar de silêncio, que habita com você essa condição de agonia. E Ele sabe o que é passar por isso. Nós não temos um amigo que não sabe aquilo pelo que nós estamos passando. Em Jesus nós temos um amigo que conhece o sofrimento nas entranhas, que conhece o ventre da dor, que conhece as raízes da morte. Jesus sabe o que você está passando. Então, se coloque diante da presença de Jesus como quem crê que Ele é real e comece a compartilhar com Ele aquilo pelo que você está passando. Não para que Ele resolva os seus problemas, mas para que através disso Ele seja glorificado. E como que Jesus é glorificado? No nosso sofrimento. Quando nós passamos a enxergar o sofrimento com os óculos da ressurreição e vemos no sofrimento uma oportunidade de termos o nosso caráter amadurecido, o
o nosso caráter aprovado. É a sabedoria bíblica de Tiago, capítulo 1, que diz para mim e para você: tenham por motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, porque a provação da vossa fé produz perseverança, que deve ter ação completa, e quando tem, gera em nós o caráter de Jesus. Aproveite o sofrimento, para que através da dor você seja forjado, para que através da dor o seu caráter se amolde ao caráter de Jesus, para que através da dor você perceba uma oportunidade de se tornar alguém menos parecido com você e mais parecido com Jesus. E aí, quando você se tornar mais parecido com Jesus, você vai ser você como você nunca foi. Porque quando nós seguimos a Jesus, o que Ele faz de nós é nos transformar em nós mesmos. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e Jesus é a imagem do Deus invisível. Seguir a Jesus e se parecer com Ele, o nosso irmão mais velho, é caminhar em direção à plenitude da nossa identidade, filhos e filhas amadas de Deus. Meu irmão, aproveite o sofrimento para você se tornar quem você é, um filho de Deus, uma filha de Deus, e viver como tal, para que a humanidade olhe para você e diga o mesmo que disse para Lázaro: tal pai, tal filho. O mesmo que disse para Jesus: tal pai, tal filho. Porque é isso que acontece. Lázaro ressurge do sepulcro. Lázaro vem para fora, vai para fora. E sabe o que acontece? As pessoas começam a ir até Betânia. As pessoas começam a ir até Lázaro. Porque através de Lázaro começaram a crer em Jesus. Então quem olhava para Lázaro cria em Jesus. É isso que os próximos versículos vão dizer para a gente. O povo começou a olhar para Lázaro. E quando olhava para Lázaro, via Jesus. Quando olhava para Lázaro, cria em Jesus. Lázaro se tornou um sinal da glória de Deus. Lembra que os óculos com os quais Jesus enxergou essa doença fizeram com que ele entendesse que ela resultaria na glória de Deus? Então, a glória de Deus é Lázaro sendo um sinal da presença de Jesus. Um pensador muito antigo, um pai, disse que a glória de Deus é o homem vivo. Lázaro vivo sinaliza a glória de Deus, que é Jesus. A presença encarnada de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que ressuscitou e não estava apenas em Betânia 2000 anos atrás, mas habita hoje o meu e o seu sofrimento. Então, perceba Jesus caminhando com você em meio à dor. Bom, o que todos esses segredos espirituais que nós vimos nessas 5 cenas parecem colocar diante de nós? Parecem colocar diante de nós a possibilidade de enxergar a vida com um novo óculos, os óculos da ressurreição, por meio dos quais nós enxergamos o sofrimento e enxergamos com lágrimas nos olhos. Mas enxergamos o sofrimento como uma oportunidade de caminharmos em direção a Jesus, com Jesus, até que nós nos tornemos seres humanos mais parecidos com Jesus. Talvez todo esse silêncio e essa agonia tenha feito com que você vivesse algo parecido com o que em alguns dias eu vivi. Uma crise existencial. Qual que é o sentido de tudo isso? O silêncio faz isso com a gente. A agonia faz isso com a gente. A gente coloca tudo em xeque, mas no meio do silêncio existe um Deus de mãos colocadas e estendidas diante de nós com um óculos chamado ressurreição. E quando nós enxergamos e reinterpretamos toda a realidade com esse óculos, o sofrimento não é mais um perigo. A morte não é mais uma ameaça. Mas condições desconfortáveis tornam-se um ambiente propício para que nós perseveremos em nos tornar um sinal da glória de Deus. Hoje Jesus está dizendo para você: vem para fora. Vem para fora. Sai desse ambiente que você construiu, se utilizando das notícias que você recebeu. Sai desse sepulcro que você erigiu, com todos os sentimentos ruins que te assaltaram. Sai, vem para fora, vem para fora. Escolha ser um sinal da glória de Deus. Vem para fora. Isso não significa sair de casa. Não confunda as duas coisas. Sair para fora é a possibilidade
de sair do silêncio ensurdecedor de uma humanidade enlutada, para habitar esse mesmo silêncio, como quem é um sinal da glória de um Deus que chora e vence a morte. Que a ressurreição seja o óculos através do qual você interpreta a vida ao seu redor. Minha oração é essa, em nome de Jesus. Que seja assim. Amém. Então, galera, estamos encerrando mais um culto. Espero que você tenha se sentido tocado por alguma mensagem, por alguma palavra. Se algo te incomodou, se algo gerou algo no seu coração e você quiser saber mais sobre isso, pode mandar uma mensagem pro Guilherme, pode mandar uma mensagem pro Daí, pode mandar uma mensagem no direct da Uai, pode mandar uma mensagem a nós. E esteja com a gente durante a semana. Mais uma semana vai se iniciar. Temos vibes segunda, terça, quarta e quinta. Temos conteúdos aí no nosso Instagram, tá sempre olhando. Temos cultos no YouTube, salvos que nós podemos ver e nos edificar. Que essa mensagem que tocou tanto o nosso coração, que falou tanto com a nossa vida, seja não só algo que a gente ouviu na sexta, mas algo que a gente aplique na nossa semana e em toda a nossa vida. Boa semana para todo mundo, galera. Vamos com Deus mais uma semana, que Ele não nos abandona. E assim a gente caminha de braços dados com Ele, porque Ele não solta a nossa mão. É isso, galera. Amém. Deus abençoe mais uma semana de vocês.